o alerta do tipo, olha, na gravidez é importante você ter um manejo de estresse e a sua paz custa o dobro. Então, assim, existe possibilidade de você trabalhar meio período, se isso estivesse te estressando, se você, ao invés de trabalhar 5 dias na empresa, você trabalha 2 em home office, 3 na empresa, se a sua, sabe, dá um start para ela começar a pensar em administrar o tempo dela e o estresse dela, e às vezes convívio com determinadas pessoas que não são do trabalho, mas porque fazem a diferença. Então, é importante ela entender que isso faz diferença na gravidez. Isso não é frescura. Sabe, não é drama, é verdade. Faz muita diferença. Vou dar um exemplo aqui. Esse é um exemplo, assim, ele é mais, né, assim, dramático, não é nem sempre assim, mas é bom a gente entender. Por exemplo, uma grávida que estava indo tudo bem na gestação, o bebezinho dela crescendo no percentil 60, que é um percentil ótimo, adequado. A mãe dela ficou doente e ela começou a cuidar da mãe. Né? Nossa. Ela começou a cuidar da mãe. Então, ela estava se dividindo em trabalho, cuidar da mãe. E o bebezinho, em 4 semanas, caiu do percentil 60 para o percentil 20. Nossa. E depois do 20 para o 10. Aí, depois do 10 para lá, para a ladeira abaixo. Então, o bebê dela ficou com restrição de crescimento, teve que nascer prematuro. Por quê? Teve um divisor de águas aí. O estresse que ela passou. Nesse caso que eu estou falando, ela não tinha... Assim, não dependia dela essa situação, óbvio, né? Ela se viu no meio de uma situação muito difícil. Mas o mesmo raciocínio é para coisas que a gente consegue, de repente, administrar. Então, esse toque para a grávida, né? Alimentação, exercício físico, suplementação, manejo de estresse. Então, é porque, assim, a mulher já tem essa vocação, né? De querer fazer muita coisa, de assumir, Dá conta. de dar conta, mas é importante a gente entender, não é uma fraqueza, é uma limitação mesmo. É um desafio que até é um desafio positivo, né? O quanto você consegue administrar a sua ansiedade de não fazer tudo. Delegar. Delegar. Você não precisa fazer tudo. Então, aprenda a delegar, aprenda a administrar, aprenda a confiar no outro. Né? Mesmo que às vezes a gente está um pouco sem paciência com o marido, mas deixa ele tentar bater a cabeça, fazer umas 3 vezes. Você não acha que a maternidade, ela ensina muito? Desde para você tentar engravidar, que a gente está falando que às vezes abre um portal, né? Desde as tentativas. O projeto. O projeto. Aí na gravidez, as coisas que você tem que abrir mão, as coisas que você tem que ser mais disciplinadas. Às vezes é um momento para você refletir o que você está fazendo da sua vida em relação... Porque, por exemplo, que nem a gente está falando. Eu dou conta, eu aconteço, e você nem percebe o que aquilo está te afetando, mas quando está afetando o seu bebê, às vezes você para pensar em coisas que você não pensaria. Verdade. Né? Então, eu acho que a maternidade, ela é um presente de Deus mesmo. E é o que eu falo, né? Maternidade não é um direito, ela é uma bênção. Né? Então, para as grávidas que estão nas tentativas. Então, a gente faz a nossa parte, mas ela é uma bênção. Né? E aí, ela tem lições o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você for pensar, o parto, o pós-parto, aí começa, né? Mas é uma oportunidade de crescimento de alma, assim, como se você estivesse fazendo um intensivão. Sim, Né? porque você é obrigado, na verdade, a racionalizar tudo. Junto com o seu emocional que está, assim, bombando, vamos dizer assim, né? Está no ápice. Você está emocionada, você está frágil, você está sensível, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que sempre ter o pé no chão e falar assim, eu não posso me levar ao limite. Agora, não. Eu tenho uma outra responsabilidade. Uma outra responsabilidade. E agora, com a sua fala, eu me lembrei de uma pergunta que você fez e eu não respondi. Em relação a se a saúde do pai interfere em alguma coisa nesse processo. Sim. O que eles podem fazer. Gente, olha só. Interfere bastante, inclusive. Fala-se pouco sobre isso. Então, por exemplo, uma das principais causas de perda gestacional é a alteração cromossômica do embrião. Então, ele se forma de uma maneira errática ali, e aí o corpo se encarrega por eliminar aquela gestação, vamos dizer assim. A qualidade espermática tem muito a ver com a qualidade do embrião, assim como a qualidade do óvulo. Da mulher, a gente está falando da idade e todas essas coisas. Do homem, o que impacta na qualidade, né?
por exemplo, para ele não ter uma fragmentação espermática alta? Hábitos de vida. Então, não beber em excesso, não fumar, se alimentar bem, estar bem suplementado, né? Então, essas atividades do pai também têm a ver com a qualidade do espermatozoide, que tem a ver com o que vai acontecer na gestação também, né? Então, assim, deve ser um projeto do casal Com certeza. ter um bebê, né? E pegando o gancho de tudo que a gente falou aqui, da mulher que está nesse momento de vulnerabilidade, que às vezes ela tem que dar conta de muita coisa, o homem promover um ambiente de segurança, né? Essa parte, ele entender que apesar da gravidez e o parto serem processos naturais, são processos que exigem muito física, emocionalmente e mentalmente da mulher, né? Então, ele promover esse ambiente de segurança para ela conseguir dar um bebê saudável para ele, pro colo dele, né? Ele conseguir promover esse ambiente de segurança, isso ajuda muito o processo da mulher. Então, ela perceber que ela tem um parceiro, que ele participa das decisões, que ele participa das consultas, que ela vai poder dividir as atividades com ele ali depois que o bebê nascer. Ela está se sentindo segura, ela não está se sentindo desamparada, né? Então, tem um processo físico ali do pai nisso, mas tem um processo todo de proteção e de segurança também. Então, e isso na verdade, é um projeto do casal, né? A gente definiu aqui. Então, é algo a ser conversado, né? Ter o diálogo, né? Aí já é um processo de desenvolvimento relacional, né? Desse casal, para que eles possam criar esse ambiente tanto seguro quanto para a mulher, quanto para futura prole, né? Eu mandar um recado, o pessoal que está no Instagram, gente, vocês que estão ouvindo a live no Instagram, vão pro YouTube. Acho que tem umas 200 pessoas, é isso, no Instagram? Então, vão são pro as minhas YouTube. gravidinhas. Vão pro YouTube, que a gente vai começar agora o hall de perguntas. Então, vocês podem começar com as perguntas agora no chat, que eu não tenho como ler as perguntas do Instagram, porque o Instagram, ele vai rodando as perguntas e some. Então, não tenho como eu voltar. Então, quem está no Instagram, corre pro YouTube, o link está nos stories. Também tem um link no perfil do nosso... na nossa página aí no Instagram, porque agora a gente vai começar a ver as perguntas, e aí vocês podem fazer as perguntas e a gente pode responder, porque desse jeito a logística não está funcionando. Então, tá no link dos meus stories também. Também o link da doutora, então ajuda a gente a ajudar vocês. Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Então, vocês que estão aqui quem está participando agora do chat, nossa promoção está valendo. Então, a doutora ela vai escolher a pergunta mais interessante, que além de você conseguir a resposta, que já é um baita prêmio, né, você também vai receber um prêmio da Black School aí no conforto do seu lar. Então, quem participar, quem for escolhido, depois é só mandar os seus dados para o nosso @ no Instagram, @AretaTalk, que a equipe já fala com você, pega seus dados para despachar para vocês. Então, vamos lá, tem muita pergunta, gente. Eu não sei se a gente vai conseguir... Que legal. Fico feliz. Responder que elas gostaram, todas, mas o pessoal está bem ativo. Doutora, bebê com percentil 90, mas estou treinando na academia todos os dias, me alimentando bem e corretamente, sem diabetes gestacional. O que poderia ser? Tá. Então, essa é uma dúvida que muitas têm. Será que está acontecendo alguma coisa errada? Então, o que a gente precisa entender, ela tem hábitos de vida saudáveis, né? Ela descreveu uma rotina ativa. Uma rotina legal. Então, a gente precisa entender a curva de crescimento desse neném. Então, vamos tentar simplificar para a resposta. Então, assim, esse neném era um neném que sempre esteve num percentil 80, 90 e assim se mantém. Lembrando que o percentil passa a ser relevante depois do morfológico do segundo trimestre. Então, vamos supor, no morfológico do segundo trimestre ele era 80. Aí, depois, com 28 semanas, ele já está 90. 32 semanas, ele está 90. Então, se é esse o caso, associado a uma mulher de bons hábitos, a gente infere que esse bebê tenha o potencial de crescimento genético dele nesse percentil, tá? Por outro lado, se é um bebê que estava num percentil 30, 40 e teve esse salto, então grandes saltos, principalmente de 50 percentis ou próximo de 50 percentis, alguma coisa está acontecendo.
Então, existe a possibilidade, por exemplo, não estou falando que é o caso dela especificamente, mas de diabetes gestacional desenvolver depois da época que você faz a curva glicêmica. Então, isso é uma informação importante, que tem muita grávida que acha assim, eu fiz a curva glicêmica, deu normal, eu nunca mais vou ter diabetes. Não é verdade. Ela pode ter diabetes depois, às vezes não é nem por maus hábitos, às vezes é uma questão de predisposição genética e tudo isso, tá? Então, assim, vale a pena ver a curva individual de crescimento desse neném e ver realmente se não tem nenhum fator ali, pensando em ingestão de carboidratos e um diabetes gestacional que pode ter sido diagnosticado depois.